Eu daria a minha vida, amados irmãos, para falar à igreja. Se eu pudesse, falando, levar a igreja a sentir essa mensagem que as irmãs acabaram de cantar. Cantando é mais fácil, porque elas cantam muito bem. Pregando é bem mais difícil. Mas que nós tenhamos consciência realmente que Cristo é maravilhoso para mim. Vamos falar? Cristo é maravilhoso para mim. Parece que não é tanto assim não. Cristo é maravilhoso para mim. Vamos ficar de pé. Eu vou tentar explicar aos irmãos o que significa Cristo é maravilhoso para mim. Vamos ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Eu me apropriaria apenas dos versículos 11, 12 e 13. Mas para ficar mais claro, mais fácil de se compreender, vamos ler desde o primeiro versículo até o 16º. Todos juntos. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto é que ele subiu, que é, senão também que desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Aquele que desceu como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em Cristo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por toda a venta de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Ó Deus querido, usa o teu servo. Tu sabes como o teu servo é pequeno, como o teu servo é limitado, para explicar, ó Deus, a profundidade da mensagem do teu servo na carta aos Efésios. Como nós gostaríamos, ó Deus, de dar a nossa própria vida para que esta mensagem se tornasse tão clara que todos nós saíssemos daqui prontos para praticá-la. Não é outro desejo do nosso coração que todos nós, a começar do teu servo, que tem a responsabilidade de explicar a tua palavra, todos, sem exceção, busquemos a plenitude da fé em Cristo Jesus. Dá-nos, ó Deus, essa bênção
de entender a tua mensagem. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Meus queridos irmãos, prezados e queridos radioouvintes, prezados e queridos internautas, o apóstolo Paulo, repetidas vezes, ele bate numa mesma tecla. A tecla que ele bate nas suas 13 epístolas. Ela atinge o seu ponto culminante na epístola aos Efésios. Epístola pequena, constituída de apenas 6 capítulos. Mas uma epístola tão rica de belezas espirituais, que valeria a pena analisarmos cada palavra de cada versículo dessa preciosa epístola. Os 3 primeiros capítulos, eles falam de maneira muito clara a respeito das doutrinas da palavra de Deus. Os 3 últimos capítulos, ele deixa de lado as doutrinas e começa a apelar para a igreja praticá-las. Os 3 primeiros capítulos são estudando sobre as doutrinas. Os 3 últimos são concitando os crentes a colocar em prática as doutrinas que encontramos narradas pela pena inspirada do apóstolo Paulo na epístola aos Efésios. E ele abre esta segunda parte, isto é, ele abre o capítulo 4 dizendo: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo está dizendo que nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, nós fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Nós fomos vocacionados para fazer parte do povo de Deus. Nós fomos vocacionados para fazer parte da família de Deus. Não há privilégio maior do que fazermos parte da família de Deus. Antes de fazer, mais do que fazer parte da família Antunes, que eu tenho a honra de participar, muito mais do que a minha família na terra, é a família para a qual Deus me convocou para dela participar. E ele está dizendo: andeis, é para andarmos segundo a honra que ele nos concede, segundo a honra que ele nos confere. Andai como é digno da vocação para a qual fostes chamados. Meus queridos irmãos, por favor, não leve em consideração a limitação do seu pastor. Não leve em consideração a limitação desse pregador. Tire da palavra de Deus. Eu rogo-vos que andeis como crentes. Eu rogo-vos que andeis como filhos de Deus. Eu rogo-vos que andeis como servo de Deus. Eu rogo-vos que andeis como é digno, isto é, como o crente deve andar, não como ele quer andar, mas como ele deve andar. Esta é a palavra do apóstolo, palavra para mim, a começar do pregador, a começar do pastor. Como eu gostaria de 24 horas por dia andar como é digno da vocação para a qual fui chamado. Um grande pregador, ele dissecava as lições dessa epístola. Ele mergulhava nas profundidades dos ensinamentos desse texto escriturístico. Um outro grande pregador o ouvia e declarou ele, saiu da igreja arrasado. Mas como é possível alguém sair da igreja arrasado, sobretudo um grande pregador? É que ele reconheceu que a mensagem que o pregador pregava era tão poderosa que ele estava muito longe de praticar os seus ensinamentos. Eu preferia que os irmãos saíssem daqui arrasados.
Eu preferia que os irmãos saíssem daqui sofrendo. Eu preferia que os irmãos saíssem daqui preocupados. É impossível viver essa vida que o pastor está querendo que nós vivamos. Mas eu quero lhes dizer que não é o seu pastor, senão o nosso pastor, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Aquele pregador, ao ilustrar esta mensagem, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Você sabe o que significa tendo em vista? É o meu alvo. É o ponto máximo que eu quero alcançar. O aperfeiçoamento. O meu aperfeiçoamento. Se eu conseguir, pelo menos me aproximar disso que o apóstolo Paulo chama de aperfeiçoamento dos santos. Aquele pregador, para ilustrar esta mensagem, ele se utilizava da palavra do mesmo apóstolo. Quando o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Filipenses, no versículo 21, ele dizia: porque para mim o viver é Cristo. Para mim o viver é Cristo. Vamos falar comigo? Para mim o viver é Cristo. Vamos falar outra vez? Para mim o viver é Cristo. Meus queridos irmãos, isto é muito grave. Isto é muito sério. Não falemos irresponsavelmente. Não falemos sem sentir. Não falemos sem nos comprometer. Porque para mim o viver é Cristo. Eu vou tentar lhes explicar. Não é viver semelhante a Cristo, é mais do que isso. Não é, meus prezados irmãos, viver auxiliado por Cristo, é muito mais do que isso. Não é, meus irmãos, viver com o poder de Cristo, é mais do que isto. É viver Cristo. Cristo é tudo na minha vida. Cristo é tudo para mim. Eu vou viver 24 horas pensando em Cristo. Eu vou viver 24 horas pensando na vontade de Cristo. Eu vou viver 24 horas dominado por Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque para mim o viver é Cristo. É Cristo vivendo dentro de mim. É Cristo entrando em mim. É Cristo tomando conta da minha vida. É Cristo me usando. É Cristo dominando os meus pensamentos. É Cristo dominando os meus ouvidos. É Cristo dominando os meus olhos. É Cristo dominando rigorosamente a minha vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas quem era o apóstolo Paulo? Ele já dera testemunho da sua vida. Ele dissera: eu sofri tantas vezes, eu fui preso tantas vezes. Tudo que pode acontecer com um homem na face da terra, a nível de sofrimento, aconteceu comigo. Mas quanto mais acontecia, mais a minha fé era fortalecida. A fé do apóstolo Paulo não se fortalecia em vantagens, não se fortalecia em riquezas, não se fortalecia em saúde, mas se fortalecia no poder de Cristo. Por isso, com toda autoridade, ele dizia: para mim o viver é Cristo. Quem diz para mim o viver é Cristo, é sem dúvida alguma, porque ele está trabalhando para o aperfeiçoamento da sua vida. Ele está trabalhando de maneira muito direta para que a sua vida cristã seja aperfeiçoada. Por isso ele dizia: para mim o viver é Cristo.
Não para mim o viver é ser semelhante a Cristo. É pouco isso. Não é dizer para mim o viver é ter o auxílio de Cristo. Paulo dizia que ainda era pouco. Não é viver, meus prezados ouvintes, para servir a Cristo. Devemos, mas não é esse o nosso alvo. O alvo é Cristo em nós e nós em Cristo. Billy Graham estava nas ruas de Moscou. E um grupo de jovens na Praça Vermelha identificou o Billy Graham e foi a ele: Billy Graham, não é o senhor que é o famoso pregador que leva muitas almas aos pés de Cristo? Billy Graham respondeu: não, eu não levo, quem leva é Jesus. E ele falou assim: ó, pregador, em 50 anos só, nós temos mais comunistas no mundo inteiro do que os cristãos em 2000 anos. Entenderam? Em 50 anos, no mundo inteiro, havia mais comunistas, mais ateus do que cristãos. 50 anos só, mas com 2000 anos. O número não era tão grande quanto devia ser. E eles disseram: mas a resposta nós temos. É que nós estamos prontos a morrer pela nossa causa, mas os cristãos não. Nós estamos prontos a morrer por nossa causa, mas os cristãos dizem que são crentes, mas se forem provados, a grande maioria vai retroceder. Esse testemunho é meu. Billy Graham que conta isso no seu livro. É Billy Graham que conta na sua mensagem. E ele falou o pior, que aqueles jovens tinham razão. Para morrer pelo comunismo, hoje para morrer pelo islamismo, hoje para morrer por tanta coisa, tantos ismos, muita gente está pronto para morrer e nós não estamos prontos nem para viver. Se nós somos provados, quantos vão ser fiéis? O apóstolo Paulo dizia: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Ah, que bênção o aperfeiçoamento dos santos! Se nós corrermos não atrás do que eu quero, se nós corrermos atrás do que Cristo quer, se nós estivermos prontos a abrir mão de qualquer coisa para fazer a vontade de Cristo, quando nós estivermos prontos a entregar a nossa própria vida por causa dele, então nós vamos crescer mais. Então nós vamos avançar mais. Nós nos ufanamos do crescimento cristão, mas isso é ledo engano. Há muita gente com nome de crente, mas de crente não tem nada. As igrejas estão superlotadas, porque há muitos shows nas igrejas, muito barulho na igreja, mas vida comprometida com Cristo não é muita gente que tem. E Paulo está dizendo: rogo-vos, que andeis como é digno da vocação. Rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que for chamados. E ele começa a dizer: como é que se anda nesta vocação? Com toda humildade. Humildade, meus prezados ouvintes, é colocar em Cristo em primeiro lugar. É colocar o próximo em segundo lugar. E é nos colocar em último lugar. Mas nós invertemos. Nós queremos o nosso em primeiro lugar, depois o nosso próximo, se sobrar tempo, Cristo. Paulo diz, para andarmos com toda humildade. Humildade é isso, colocar Cristo, só Cristo, em primeiro lugar. Nós devemos andar com toda a mansidão. É poder, meus prezados irmãos,
sob controle, não é fraqueza. Andar com mansidão não é ser fraco, porque Moisés era muito manso, no entanto era muito forte. Jesus Cristo, o que a Bíblia fala a respeito de Cristo, ele era manso e humilde de coração. A Bíblia está nos ensinando que é com humildade, é com mansidão, é com longanimidade, isto é, de longo ânimo, capacidade, a maior capacidade possível para que a unidade do Espírito possa tomar conta da nossa vida. Também o apóstolo Paulo fala sobre, ele descreve os frutos do Espírito, atrás do qual devemos andar, os quais nós devemos praticar, mas deixarmos de lado os frutos da carne, correr dele, nos afastar dele, deixar de lado, mas não é isso que nós fazemos. Nós somos muito mais tendentes aos frutos da carne do que aos frutos do Espírito. E o apóstolo Paulo diz que assim nós conseguimos atingir aquela paz que só é possível por obra e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa quando um jovem, quando um adulto, quando um menino, uma menina se propõe a andar segundo os ditames de Cristo Jesus. Eu tenho o privilégio de examinar os missionários de missões mundiais e missões nacionais, coisas de colocar os olhos cheios de lágrimas, jovens deixando faculdade de medicina, jovens deixando o Banco do Brasil, jovens deixando magistério. Mas que loucura! Mas esses jovens, eu pergunto, escuta, e você em algum momento se arrependeu? De jeito nenhum, pastor. E se você não for? Não, pastor, nós vamos sim, nós largamos tudo para obedecer a Jesus. Não são velhinhos não, como eu. São jovens, médicos, engenheiros, universitários, professores, que foram alcançados por dessa preocupação de pregar a palavra de Deus, largaram tudo. É assim que nós precisamos nos apresentar para Jesus. É assim que nós precisamos nos apresentar para Jesus. Ele quer que nós nos entreguemos totalmente. Ele quer que nós nos entreguemos totalmente nas mãos dele. Totalmente nas mãos dele. Não é, meus irmãos, mais ou menos. Não é quando pudermos. Não é quando não tivermos outra coisa para fazer. Não é nos momentos de folga. Não, senhores. É para nos entregarmos. É para nos entregarmos para o que Cristo Jesus quiser fazer em nossa vida. O que Ele quiser fazer. Eu não vou exercer influência, eu vou só se for para o Canadá. Para mim, um país mais bonito do mundo. Mas pode ser que Deus tenha mandado gente para o Canadá, mas eles vão lá sofrer muito. A nossa Tarsila está indo para o Timor-Leste. Os irmãos querem conhecer o Timor-Leste? Vão lá visitar. É muita pobreza. É muita renúncia. Mas essa jovem professora, em pleno exercício do magistério, falou, largo tudo e vou seguir. Eu vou atender ao chamamento, à convocação de Deus. Andeis como é digno da vocação para a qual fomos chamados. Andar o verbo é um verbo de movimento, é um verbo dinâmico, mas você pode estar paradinho e andando. Você pode estar parado e correndo em direção à vontade de Deus. Andar aqui não é sair correndo, não, senhor, não é sair do seu lugar, não, senhores. Andar é Cristo tomando conta da nossa vida. Eu posso estar sentadinho na minha cadeira, na minha poltrona, mas Cristo está na minha cabeça.
Eu posso estar no meu trabalho, mas Cristo está dentro de mim. Eu posso estar com meus amigos, mas Cristo está dominando a minha vida. Eu posso estar no hospital sofrendo muito, mas Cristo está na minha vida. Eu posso estar no meu relacionamento lá com minha esposa e com minha família, mas Cristo está na minha vida. Essas meninas cantaram tão bonitos, não tão emocionados, mas eu não posso fazer a mesma coisa que elas fazem, porque eu estou falando só. Eu não sei nem cantar. Mas eu quero que vocês pensem bem. Não pense na beleza da melodia, embora seja válida. Mas pense na beleza e na profundidade da mensagem. É isso que faz diferença. É isso que muda a nossa vida. O que muda a nossa vida mesmo é a nossa disposição de, haja o que houver, deixar Cristo tomar conta de nós, da nossa vida, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Abaixe sua cabeça. Fale com Deus: Senhor, toma conta da minha vida. Eu quero ser como Paulo falou. Eu quero ser assim. Eu quero ser um crente autêntico. Eu quero andar como é digno da vocação. Eu quero andar. É assim que eu quero andar. Eu quero viver com Cristo dominando a minha vida. Eu vou abrir mão das minhas opiniões. Eu vou ficar com a opinião de Cristo. Eu vou abrir mão de tudo para deixar Cristo tomar conta da minha vida. Você está orando com sinceridade? Fale com Deus agora. E se você está falando com sinceridade, tudo que está no seu coração que impede a sua comunhão com Deus vai ser eliminado. Vai ser expulso. Tenho certeza disso, porque o Cristo quer fazer isso. Ele quer fazer na sua vida. Nós vamos cantar. Mas antes mesmo de começar a cantar, se você quiser ir deixando o seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero terminar o culto orando por você. Vamos cantar o hino 262 do Inário para o culto cristão. Vamos cantar, não vamos cantar muito alto não, porque eu quero que vocês me ouçam. A oportunidade que eu estou dando para você fazer uma decisão. Se alguém aqui ainda não aceitou a Jesus como Salvador, mas quer aceitar agora, vem agora. Muita gente tem aceito, mas tem ouvido pelo rádio. Mas você está aqui na igreja, tem a oportunidade de estar aqui na igreja. Não se preocupe com a palavra do pastor, com a limitação do pastor, mas é Jesus falando a você. Se você quer consagrar a sua vida, também eu convido você para deixar o seu lugar, vir à frente. Com esse gesto, sem nenhuma palavra, você está dizendo: eu quero melhorar de vida espiritual. Vem agora enquanto nós cantamos. Bom, meu irmão, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Eu sei que outras pessoas a cujo coração o Senhor está falando. Não fique com vergonha. Você está pronto a qualquer coisa para servir a Jesus? Então ouvir à frente é o mais fácil. Eu quero convidar a você. Você quer entregar o seu coração para Jesus? Quer reconciliar-se com a sua igreja? Quer pedir o seu batismo? Quer consagrar a sua vida, a sua profissão? Vem agora, enquanto nós cantamos. Vamos ficar de pé enquanto cantamos. Se você sentir no coração que a mensagem falou para você, não o pastor, mas o Espírito falou com você, vem agora enquanto nós cantamos. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Oh, abre
Quero convidar a você, ainda há tempo para você deixar o seu lugar. Não venha por insistência do pastor, venha se você sentir que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Vem agora entregando seu coração para Jesus, vem agora consagrando a sua vida, colocando a sua vida à disposição do Senhor, mesmo que você já seja crente. Vem agora se você quer pedir o seu batismo, vem agora se você quer pedir a sua volta para o convívio com a igreja. Venha enquanto cantamos. Quantidade, estou preocupado com qualidade de decisão. Quem sabe seja o seu momento. Vem agora enquanto nós cantamos. E quando cantamos, você pode vir aqui à frente. Mas antes, eu quero convidar para vir aqui à frente a Beatriz Ornelas Alves, Denise Alves de Lima, Bernardo Ornelas Alves e a família. Pode familiar, todos os familiares podem vir aqui à frente. Se algum familiar desses irmãos, parentes no modo geral, não só papai e mamãe, mas todos, que queiram vir à frente, porque essa é uma hora de muita alegria para o coração do pastor e para o coração da igreja. Nós vamos cantar as duas últimas estrofes. Enquanto cantamos, você ainda pode vir à frente, se você quer fazer uma decisão. Depois nós vamos entregar o certificado de batismo e vamos terminar orando. Você pode vir enquanto nós cantamos. As horas se passam,
sinal de respeito, sinal de alegria, de amor, pelos mais novos membros da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, quando nós entregamos seus certificados de batismos, cujos termos são os seguintes: Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, certificado de batismo, certificamos que Bernardo Ornelas Alves, Denise Alves de Lima, Beatriz Ornelas Alves, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nova Iguaçu, 13 de outubro de 2013, pastor Edgar Barreto Antunes. No verso, existe o pacto das igrejas batistas. Todos que são batizados recebem no seu certificado esse pacto, que deve ser, nós não temos dogmas, mas esse aqui é o resumo das nossas doutrinas. E por isso, ao entregar o certificado de batismo a cada novo membro da igreja, nós desejamos que esse pacto seja observado pelos irmãos. E nós trazemos aqui a família toda, porque quando um membro da família é batizado, a igreja compartilha com toda a família as alegrias dessa mais sábia decisão. Um dos momentos mais preciosos da nossa vida é o momento da nossa conversão e depois o momento do nosso batismo. Por isso, o representante da família que desejar entregará o certificado a Beatriz Ornelas Alves. É a avó? Tudo bem. Outro a Bernardo Ornelas Alves. Quem vai entregar? O avô. E outro a Denise Alves de Lima. O mano querido, não é? Família muito querida. Deus abençoe. Queridos que fizeram a sua decisão hoje, contem com o carinho, com as orações, com o amor do pastor e da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Os irmãos estão com seus conselheiros, que têm muita experiência de ajudá-los nos primeiros passos da vida cristã. E aqueles que já são crentes, nas primeiras emoções de sustento da sua vida espiritual. Deus abençoe, tá bem? Vamos orar, pode ficar. Amantíssimo Deus e nosso Pai dos céus, que bênção, Senhor, nós sentimos a Tua presença, a atuação do Teu Espírito na vida da Tua igreja, no culto que Te prestamos. Tantas alegrias, ó Deus, tantas emoções espirituais, alegria de abraçar os nossos queridos visitantes que nos honram com a sua visita, alegria, ó Deus, de recepcionarmos os novos membros da família da igreja, os seus parentes. Alegria, ó Deus, de recebermos essas pessoas que corajosamente venceram tantos obstáculos mentais, deixaram essa grande congregação, compareceram aqui à frente para testemunharem de que estão buscando, ó Deus, o seu aperfeiçoamento na vida espiritual. Ó Deus, toma conta dessas vidas que fizeram a sua decisão nesta noite. Antes de chegar em casa, o maligno já está com seu arsenal, com seu exército montado contra eles. Mas Tu és mais poderoso. Por isso nós te pedimos que Tu protejas, ampares, ó Deus, segures esses Teus servos e os integre, ó Deus, no Teu trabalho, na Tua obra. Muito obrigado, Deus, pela vida dessas joias preciosas que passam, que acrescentam, ó Deus, se juntam a tantos que fazem parte da família da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. A irmã Denise, te agradecemos pela vida da Tua serva, usa, ó Deus, poderosamente no Teu trabalho. A Beatriz e Bernardo, os irmãos queridos, que possam continuar sendo motivo de alegria para mamãe, papai, vovó, tio, tia. E através deles, ó Deus, aqueles que ainda não são Teus servos, se tornem servos Teus. Muito obrigado, ó Deus, pela liderança do irmão D'Artagnan, pela direção da irmã Rosemary. Muito obrigado pelos irmãos que traduzem o culto para o surdo, pelos instrumentistas. Muito obrigado pelo pastor Alberto, com toda a equipe que transmite o culto. A equipe do som para fazer a Tua palavra chegar claro a todos os corações. Agora que vamos ter um momento de confraternização depois do culto,
que ali também, Senhor Deus, mesmo nos confraternizando, nós sintamos a Tua presença. Querido Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, tira, expulsa, elimina do nosso coração qualquer sentimento, qualquer pensamento que possa entristecer o Teu Espírito, mas que vivamos, ó Deus, sob o Teu controle, sob as influências da Tua palavra em nossas vidas. São bênçãos, querido Deus, que nós suplicamos e tais agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra. Especialmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida, e mais especialmente com os decididos, com os batizandos e com os familiares nesta noite, hoje e para todos sempre. Amém. Podemos assentar, que Deus a todos abençoe.